A chapa Inova UFAM tem à frente a professora Andrea Weichmann e Margarida Carmo. Andrea é argentina, naturalizada brasileira, professora titular da Universidade Federal do Amazonas, doutora em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Foi diretora de pós-capacitação do Centro de Ciências do Ambiente da UFAM, diretora técnico-científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e diretora de Gestão de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica da Universidade Federal do Amazonas. Na pesquisa, atua na área de ecotoxicologia e avaliação de riscos ambientais e humanos em regiões tropicais. E já está aqui comigo a professora Andrea Weichmann. Mas antes de começar a entrevista, eu convido você a curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo e também se inscrever em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias. Seja bem-vinda, professora Andrea. Qual a prioridade da sua gestão à frente da UFAM se for escolhida pela comunidade? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo no Real Time. A prioridade nesse momento tão difícil de pandemia é a gente regularizar um semestre letivo. Eu acho que a gente tem que tentar minimizar o prejuízo de perda de semestre letivo pelos alunos. Isso vai requerer um grande esforço da comunidade universitária, professores e alunos juntos. Isso terá, de fato, tratamento prioritário se a gente assume a gestão. Claro que não é a única questão que a gente precisa tratar de forma prioritária, mas é nesse momento, dado o cenário de pandemia, dada a ansiedade de nossos alunos, esse será, de fato, um elemento prioritário de ação da nossa gestão. Existe uma confusão muito grande aí, professora, já nesse momento, uma vez que a estudantada amazonense acaba de prestar o Enem, muito em breve o SISU será aberto pelo governo federal e uma nova turma de aluno estará a caminho das suas mãos, se por acaso a senhora conseguir se eleger reitora da Universidade Federal do Amazonas. A universidade mais antiga do Brasil, criada como sucessora da Universidade Livre de Manaus em 1909 e que tem um orçamento de quase R$1 bilhão aí para administrar. Então eu lhe pergunto, a entrada desses novos alunos pelo SISU está garantida? A gente vai tentar, inclusive, que os alunos que fizeram os processos seletivos possam se adentrar na universidade. Por quê? Porque o fato de a gente não poder receber os alunos que deveriam estar ingressando em 2021, isso pode trazer, inclusive, prejuízo de ordem econômico, uma vez que no cômputo do orçamento que é destinado à universidade, os ingressantes, os alunos que ingressam, as novas turmas que ingressam, elas têm um papel importante nisso. Então, a gente tem um compromisso, né, de que todos os mecanismos de ingresso serão respeitados para que os alunos possam, de fato, né, ter o direito de estudar, de fazer universidade, de cursar uma universidade pública e gratuita, de fazer parte da UFAM. Então, é fundamental, né, que a gente possa, sim, né, acolher todos os alunos. Nós temos um problema, na realidade, também em relação a isso. Por quê? Porque os alunos que ingressaram no ano 2020, eles não fizeram no ano letivo. Né? Os calouros de 2020 tiveram somente uma semana de aula. Então, nós vamos ter que ver como que a gente vai fazer o início, né, da cursada da universidade dos alunos que ingressaram em 2020, ao mesmo tempo receber os alunos de 2021. Portanto, a gente terá turmas iniciais extremamente grandes. A gente precisa, de fato, sentar com a comunidade acadêmica, com os professores, com as coordenações de curso, para ver como que a gente vai poder solucionar de uma forma célere, eficiente, esse problema que a universidade vai enfrentar por conta da suspensão dos semestres letivos ocasionado pela pandemia de Covid. Durante esse problema com os alunos, professora, a Universidade Federal do Amazonas ela tem um papel fundamental no combate à pandemia, uma vez que uma das pontas de entrada do atendimento é o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Como a senhora vê essa parte da missão da universidade no enfrentamento da pandemia aqui em nossa cidade e também na área da pesquisa? Certamente, assim que as atividades forem liberadas para os professores, os pesquisadores vão cair em campo para ver como reduzir o efeito desse drama mundial aqui no nosso estado. Como a senhora vê o Hospital Getúlio Vargas nesse caso?
As universidades, de forma geral, são importantíssimas em momentos de crise, porque é justamente da universidade que vem, muitas vezes, as soluções. Se a gente pensa no Covid, né, a vacina do Covid não teria sido desenvolvida de uma forma tão rápida, praticamente em um ano, sem muita pesquisa que se iniciou dentro das universidades no mundo inteiro. O nosso hospital, o Hospital Escola, que é o Hospital Getúlio Vargas, ele tem um papel fundamental e tem sido importante no acolhimento, né, dos doentes em relação ao Covid-21. Mas não é só o hospital que tem sido importante, a comunidade universitária também tem sido importante para divulgar mensagens corretas quanto à prevenção da doença, né, quanto a melhores formas de proteção. Isso tem sido, e ao mesmo tempo também a comunidade dentro da universidade está desenvolvendo projetos de pesquisa importantes. Um dos que eu posso mencionar, coordenados pela professora Shayla, que ela é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que ela faz um monitoramento, né, da situação imunológica dos professores da universidade, no sentido de observar qual é a resposta quando eles são contaminados, né, e a gente está aqui exposto, nós já tivemos expostos a várias variantes, né, inclusive essa nova, que tanto preocupa hoje o país. Então, a gente não só está contribuindo nesse momento, com auxílio e atendimento a doentes. Nós só estamos contribuindo com levar a informação correta de como se prevenir, como se proteger, desmentindo muitas vezes informações que circulam de forma errada na mídia, mas também poderemos contribuir no futuro com importantes pesquisas que são realizadas no âmbito da universidade, no sentido de a gente entender melhor como essa doença nos ataca, o que ela produz no nosso corpo, qual é a resposta imunológica de nosso organismo para enfrentar essa doença. Professora Andréia, o orçamento público, o orçamento da União está sendo votado nesse momento, está em discussão nesse momento no Congresso Nacional. E a prioridade de todos nesse momento é a pandemia. Mas sabemos que a ciência e tecnologia é chave para o desenvolvimento de um país. Eu quero lembrar aqui que em 2019 o orçamento executado da UFAM foi de 885 milhões de reais. Para o ano passado, a informação que eu tenho é que foi de 700 e alguma coisa. Certamente, neste ano em que a prioridade das prioridades será a pandemia, virá menos dinheiro para a UFAM. Como é que a senhora, como candidata a reitora, vê a problemática da administração financeira das atividades desta que é o nosso maior patrimônio, a Universidade Federal do Amazonas? Isso é preocupante. A gente observa que, de fato, os recursos federais para educação pública, principalmente educação superior, para ciência, tecnologia e inovação, têm sido contingenciados e têm sido diminuídos, não só por conta da pandemia. Vamos lembrar que a pandemia se instalou no início de 2020, mas a gente já vinha desde o ano 2019 e anteriormente, desde 2018, depois de 2019, recebendo fortes contingenciamentos e cortes orçamentários para o desenvolvimento do ensino superior, da ciência, da tecnologia e da inovação no país. De fato, administrar uma instituição pública do tamanho da Universidade Federal do Amazonas, com mais de 25 mil alunos, 6 campos, se a gente inclui o campus de Manaus, é um grande desafio. E só a gente pode fazer esse desafio, só a gente pode enfrentar esse desafio, né, com muita eficiência e com muita vontade de fato entender quais são os problemas, como que a gente pode resolver os problemas da melhor forma possível. A gente precisa fazer um estudo de como que a gente pode diminuir gastos dentro da universidade, principalmente de atividades meio, sem que a gente tenha, né, nesse sentido, cortes nas atividades físicas. Muito pelo contrário, da forma que a gente possa ampliar recursos para o ensino de graduação, o ensino de pós-graduação, a pesquisa, a extensão e a inovação dentro da universidade. Então, é importante que a gente veja, por exemplo, como que a gente pode instalar sistemas que nos permitam ter um gerenciamento muito mais eficiente da energia, que é um dos custos muito altos em nossa universidade, dado a quantidade da infraestrutura. Como gerenciar melhor esses gastos dentro da universidade, de forma que a gente possa ter destinado às atividades físicas o maior volume de recursos. Eu já enfrentei, inclusive, na época que eu era diretora da Fundação Amparo Pesquisa,
uma situação semelhante, né? Nós tivemos, né, por conta da crise econômica que se instalou no país, no final de 2014, nós tivemos um forte contingenciamento, uma vez que houve uma queda bastante acentuada nos recursos arrecadados pelo Estado, e naquela época, o orçamento da Fundação é composta, né, ela é originária desses recursos. E ali, claro, a gente teve que estabelecer prioridades. E dentro dessas prioridades, né, principalmente, a formação de recursos humanos foi prioritária. Então, a gente tem que garantir o funcionamento dos laboratórios de graduação de forma adequada, a gente vai ter que garantir, né, que a gente possa ter os materiais adquiridos, as práticas de campo realizadas, que a gente possa, né, garantir o funcionamento da pós-graduação e dos programas de extensão. E, para isso, acho que a gente precisa também de uma gestão eficiente. Muito se gasta, né, e às vezes se gasta de forma incorreta quando você tem um sistema extremamente burocratizado, um sistema que não é eficiente no controle, por exemplo, desses materiais, na compra desses materiais. Então, eu acho que a gente precisa, sim, nesse cenário, não só ter uma administração racional e concreta e prioritária desses recursos, mas sistemas eficientes de gestão, né, de controle, para que, de fato, a gente faça o melhor uso possível dos recursos que são destinados à universidade. Eu lhe pergunto também, professora, porque nós temos uma das missões fundamentais da UFAM é interiorização, é levar a ação da universidade, é levar a universidade para os nossos municípios do interior. E, salvo engano, são 6 campos aí espalhados pelo Amazonas. Bem, qual a visão que a senhora, como uma eventual escolha para a reitora da universidade no próximo período, qual a sua visão da interiorização e o que a chapa da senhora oferece para os eleitores que estão nos campos do interior? Bom, eu te diria que talvez, certamente, nossa chapa, eu na chapa, que está dando ao interior um protagonismo que não está sendo dado pelos demais chapas e candidatos, inclusive uma vez que é a única chapa que é composta por um docente do interior. A minha a candidata vice-reitora na minha chapa é a professora Maria Carmo de Souza, professora de Química do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias de Itacoatiara. E, justamente, depois de 15 anos da criação dos campos do interior, é a primeira vez, né, que se dá esse protagonismo, e a gente sente extrema necessidade de trazer efetivamente, de fato e de direito, o interior, os campos do interior, para a gestão superior da universidade, uma vez que esses campos só são representados nos conselhos deliberativos da universidade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente demonstrar o quanto que a gente valoriza a interiorização, os campos do interior, quanto que isso é importante e quanto que é importante a gente ter o senso de uma universidade única, uma UFAM de todos e uma universidade equânime. A gente tem também como proposta, né, a criação, né, das unidades gestoras autônomas, ou seja, o interior poder ter autonomia na utilização de seus recursos financeiros para que possa decidir de forma célere, sem grandes burocracias, né, o atendimento às suas necessidades, e também a gente vai criar a pró-reitoria de interiorização. Hoje, a interiorização é uma diretoria de uma pró-reitoria de extensão. A gente entende que a interiorização não é só a extensão, a interiorização perpassa por todas as atividades da universidade. Tanto as atividades meio, que são as atividades administrativas, como as atividades de ensino, de graduação e pós-graduação, a pesquisa, a extensão, inclusive a inovação. Então, a criação dessa pró-reitoria é importante, primeiro, para que possamos estabelecer, né, um diálogo muito mais direto e aberto para atendimento dessas necessidades, mas também a pró-reitoria ela vai ter uma função fundamental, que é o que a gente chama de interiorizar a interiorização. O que é isso, professora? Interiorizar a interiorização. Hoje, a universidade ela está presente fundamentalmente nos 5 campos do interior: Itacoatiara, Parintins, Humaitá, Coaribe e Jamim Constante. Mas a gente precisa atender todos os municípios do nosso estado. A UFAM é a Universidade Federal do Amazonas. A UFAM precisa chegar com sua presença, seja presencial, seja remota, a todos os municípios. Então, essas unidades nossas, permanentes, que hoje estão no interior, serão importantíssimas, porque serão a partir delas que nós vamos criar
novos polos de interiorização. A partir dessas unidades que já estão bastante consolidadas, que já têm, inclusive, algumas programas de pós-graduação, nós queremos levar o ensino superior de qualidade a toda a população amazonense, principalmente a população interiorana, que muitas vezes pouca... Professora, nesse aspecto, qual o papel da EAD, do ensino à distância? O EAD tem um papel fundamental para a gente chegar a populações que não têm condições pela distância de estar presencial, e a EAD na universidade, ela não é uma prática da pandemia. A universidade participa, né, dos cursos da Universidade Aberta do Brasil há muito tempo. Então, a universidade tem um centro de ensino à distância, muito bem equipado, com profissionais muito bem treinados, de excelente qualidade, para que a gente tenha a expansão do ensino à distância. Mas o ensino à distância ele não é só fundamental para quem está longe presencialmente. O ensino à distância também é fundamental para a pessoa que trabalha, que não pode se adequar muitas vezes aos turnos de oferta de vários cursos da universidade. A gente trabalhar o ensino à distância é trabalhar na inclusão das pessoas, no acesso às pessoas ao ensino superior gratuito de qualidade, e oportunizar isso para toda a população amazonense. Então, a educação à distância é importante agora, em época de pandemia, principalmente porque nos dá suporte para o ensino remoto, que é diferente de um projeto concreto, um curso que é planejado pedagogicamente para ser todo à distância, mas daremos, sim, maior destaque ao ensino de distância, justamente para que a gente possa chegar até quem não pode chegar fisicamente ao FAM. Só interrompendo um pouquinho, a senhora falou da Universidade Aberta do Brasil, né? Como nós podemos aumentar o número de cursos oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil a partir da experiência da Universidade Federal do Amazonas? Eu acho que a gente tem que fazer um estudo de quais são as principais demandas que a gente tem na sociedade e, a partir daí, fazer uma propositura de novos cursos que podem ser ampliados. Isso tem um trâmite dentro da universidade, porque a aprovação de novos cursos precisa passar pelos colegiados, precisa ter as instâncias dentro da universidade aprovada, mas é importante que a gente se proponha a criação de novos cursos, porque isso representa novas oportunidades, é aquilo que eu venho falando. A gente precisa ser inclusivo, a gente precisa prestar esse serviço, estar a serviço da sociedade amazonense, e eu acho que isso é fundamental, a gente poder chegar à população de diferentes formas, a partir de cursos presenciais, mas também a partir de cursos à distância, das diferentes carreiras, da forma que isso foi possível. Nem tudo é possível ser feito à distância, a gente sabe disso, tem regulamentação. Inclusive, a universidade vai poder também ofertar cursos de pós-graduação à distância a partir da aprovação disso na CAPES. A gente já está aptos dentro da universidade a poder fazer essa oferta também. A universidade é formada por três segmentos, os docentes, os discentes e os técnicos administrativos. A atividade meio, que é onde estão os técnicos administrativos, é sempre olhada com um foco nos momentos de dificuldade. Como a senhora pretende tratar esse segmento numa eventual gestão da professora Andréa na UFAM? Eu diria assim, os técnicos administrativos não são importantes só na atividade meio. Temos muitos que trabalham na atividade fim, porque eles estão nos laboratórios, apoiando as atividades de ensino e apoiando as atividades de pesquisa. Então, um contingente importante de técnicos trabalha sim na administração. Sem administração, a gente não tem a universidade, ela não funciona. Então, eles têm um papel fundamental dentro da universidade, e um grupo importante também trabalha no apoio às atividades didáticas de graduação, pós-graduação, as atividades de extensão e as atividades de pesquisa. E acho que o papel fundamental é valorizar. Acho que recurso humano, seja qual for, professor, aluno ou técnico administrativo, o maior capital que uma instituição tem. E por isso que, especificamente no caso dos técnicos, a gente quer trazer propostas muito boas de capacitação, oportunidade de capacitação, para que a gente tenha um corpo de técnico motivado, bem treinado, e capaz de cumprir, então, a missão deles, né, com qualidade. Então, é importante a gente poder fazer isso. E essa qualificação, buscaremos as melhores qualificações, tanto nacionais quanto internacionais. Eu acho isso importantíssimo também dentro da universidade, para que a gente possa fazer isso. Inclusive,
mantendo, acho que é uma coisa importante, né? A gente trabalhou agora a rotina de home office, então a gente tem que ver, né? Isso também representa uma diminuição de custos da universidade. Que atividades têm que ser feitas presencialmente? Que atividades a gente pode, se não diariamente, mas alguns dias da semana, o funcionário pode desenvolver, o técnico pode desenvolver em regime de home office. Isso permite mais conforto para ele, isso permite estar mais perto da família, isso permite diminuir custos, isso evita problemas de trânsito para chegar à universidade. Então, a gente tem que, juntos, né, desenhar formas de gestão, como falei para você, desburocratizada, eficiente, que dê resultado, que traga resultados, mas também que valorize no conjunto de recursos humanos que fazem parte da universidade. Muito bom, professora. O lema da Universidade Federal do Amazonas é o nosso maior patrimônio. Porém, com essas dificuldades de recursos, nós temos duas partes do patrimônio da nossa universidade em situação bem crítica. Uma delas é a Casa do Estudante Universitário, o famoso CEL, ali na Rua Barroso, e outra é o prédio da antiga Faculdade de Direito, a chamada Jaqueira, ali na Praça dos Remédios. Como ex-aluno da UFAM, ex-professor, eu vejo com muita tristeza a situação desses dois prédios. A senhora, no seu plano de gestão, tem alguma visão para esses dois espaços da nossa memória? A Casa do Estudante, bom, está sendo finalizada a obra, acredito que na próxima gestão será inaugurada a nova Casa do Estudante, que ela está localizada no campus da universidade aqui em Manaus, então isso já é um importante avanço para a valorização e como programa de apoio aos estudantes, principalmente que vêm do interior. Em relação à Jaqueira, eu acho que é importantíssimo. Eu sempre falo, a gente precisa transformar o presente, construir, né, o futuro, mas preservar o passado. Né? A gente tem uma memória muito rica, né, de tudo que aconteceu na universidade, e essa memória, por falta de documentação, está se perdendo. A gente tem, sim, né, a intenção de fazer um processo de preservação do prédio da Jaqueira, na Praça dos Remédios, e transformar ele num centro, né, de arquivo, centro da memória, da história da universidade, né, para que a sociedade amazonense sempre tenha presente essa história. A Universidade do Amazonas foi a primeira universidade do Brasil, ela contribuiu grandemente, né, com a sociedade amazonense, não só na formação dos profissionais, mas nos diversos problemas que a sociedade enfrentou, trazendo soluções, e nada mais justo que a gente possa utilizar, inclusive, esse prédio histórico tão bonito, para ser o centro de preservação da memória da nossa universidade. Eu queria voltar rapidamente só à questão do orçamento, porque um dos temas que interessa demais à sociedade, em todos os segmentos da administração pública, é a transparência no uso dos recursos públicos. Como é que a senhora vê esse anseio da sociedade e como a senhora pretende dar transparência ao uso do recurso público numa eventual gestão sua à frente da nossa universidade? Eu acho que é um direito da sociedade, uma vez que a universidade funciona a partir dos recursos que a sociedade gera. Então, a gente tem o dever da transparência. A transparência não é um favor, a transparência é um dever, uma prestação de contas que devemos fazer à sociedade do recurso público, o recurso que vem do trabalho da nossa sociedade. Então, a gente tem discutido, e essa é uma premissa do nosso plano de trabalho, esse é um compromisso, e um princípio que está posto em primeiro lugar na nossa carta-programa, que é o compromisso com a transparência. Compromisso com a transparência de nossas ações em todos os níveis, inclusive com nossas ações orçamentárias. Nós queremos, a partir de caso eleitos, de estar sempre publicando boletins nas nossas páginas, para que um cidadão, um contribuinte, a comunidade universitária saibam como que são gastos, os recursos universitários. Em que o recurso universitário está sendo aplicado. Até porque eu acredito sempre como gestora e nossos melhores fiscais, o melhor fiscal que a gente pode ter é a sociedade. Então, a sociedade ver, de fato, fiscalizar as ações da sociedade é extremamente importante. É recurso público, nós temos lei, nós temos obrigação de ser transparentes quanto ao uso e à prestação de contas e como a universidade utiliza seus recursos para com a sociedade. Outro ponto importante, a senhora tocou um pouco en passant aqui na nossa conversa, é a formação dos recursos humanos para a nossa sociedade.
Nós vivemos uma sociedade em que a transformação do mercado de trabalho é muito rápida e nós estamos aí com novas formas de trabalho, né? Novas formas de gestão. Como a senhora vê essa importante missão da UFAM na formação dos quadros que irão dirigir a nossa sociedade pelos próximos anos? Gerson, eu estou extremamente preocupada com isso, né? Inclusive, a nossa gestão é a gestão que vem trazer a inovação. A gente fala que é a gestão que quer construir o futuro da UFAM. Eu coloco isso porque, se a gente pensa, e você está certíssimo nisso, e uma grande preocupação, a nossa sociedade está em transformação, novas habilidades e competências são requeridos de aqueles que estão se formando, mas a gente precisa formar os alunos em novas carreiras que hoje não existem e que serão necessárias na nossa sociedade daqui a 5 anos. E um profissional demora 4, 5 anos a ser formado. E a gente não está na universidade hoje discutindo, nem dialogando com o mercado, nem olhando as tendências mundiais para a gente estar criando hoje esses cursos e dar início à formação desses profissionais que serão necessários daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos no mercado. Por isso que eu falo que a gente precisa construir o presente, ou precisa transformar o presente, mas a gente precisa construir o futuro. E eu me candidatei justamente porque eu acho que a gente não está construindo esse futuro necessário. Não sei se você se lembra, Gerson, eu moro há 30 anos aqui no Amazonas, não nasci aqui, mas sou amazonense, sou brasileira naturalizada e amazonense de coração, e me lembro que na década de 80, quando eu cheguei, final da década de 80, inclusive na década de 90, a gente tinha que trazer engenheiros para o distrito industrial, porque a gente não tinha engenheiros suficientes formados aqui. Com a criação da UEA, com a própria ampliação dos programas na universidade, com as universidades privadas se instalando, nós hoje temos uma atenção muito melhor de mão de obra qualificada para o polo. E se a gente não se moderniza, se a gente não traz as novas carreiras, de novo, a gente não vai ter nossa mão de obra sendo gerada aqui, sendo empregada aqui no Estado, gerando riqueza, gerando renda, gerando qualidade de vida, nós vamos ter que importar essa mão de obra. Então, eu sempre falo que quando a gente não trabalha no presente, a gente rouba dos jovens a possibilidade de futuro. E eu entendo que a gente está fazendo isso me incomoda, isso me traz uma certa aflição de a gente não estar fazendo isso. Então, a universidade deveria estar já há um tempo, não agora, por conta da pandemia, mas há um tempo discutindo quais são as necessidades de modernização dos currículos existentes, dialogando com o mercado para entender quais são as necessidades de atualização desses profissionais, mas, ao mesmo tempo, antenada nas tendências mundiais para a gente estar criando as carreiras e as profissões que serão necessárias no futuro e que a gente hoje não tem elas estabelecidas dentro da Universidade Federal do Amazonas. Professora, estamos caminhando para o fim. Eu gostaria de uma última consideração da senhora no seguinte sentido. O presidente Jair Bolsonaro, quebrando uma tradição que vem pelo menos desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele está indicando reitores que não saem em primeiro lugar na lista tríplice organizada pela comunidade. Eu pergunto à senhora, a senhora assume um compromisso de ser a reitora da UFAM se e somente se for a primeira indicada pela comunidade? Com certeza, eu já deixei bem claro que eu não assumirei, nem aceitarei assumir a universidade se não sou a reitora eleita. Eu tenho um compromisso com a universidade pública, eu tenho um compromisso com a democracia na universidade e no Brasil, e eu acho que a gente tem que dar esforços para que a lista tríplice seja composta pela chapa vencedora, para a gente ter garantia que aquele, seja eu, seja os demais candidatos, que saírem vitoriosos dessa eleição, eles sejam os nomeados, porque essa é a vontade da comunidade da nossa universidade. Professora Andréa, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa sorte na sua campanha e nos vemos então na próxima oportunidade quando tivermos o debate entre os candidatos organizado pela comissão da própria Universidade Federal. Muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Eu que te agradeço, Gerson. Eu chamo a universidade, chamo a comunidade universitária a pensar seriamente na universidade que a gente quer. A gente precisa de uma universidade moderna, uma universidade inovadora, desburocratizada, uma universidade de equidade e representação de interior de capital no mesmo nível, uma grande união dentro da UFAM, uma UFAM única, e nós precisamos, para isso, uma grande mudança. A gente precisa de gestores inteligentes, gestores modernos, gestores céleres,
E eu me proponho, juntamente com a professora Margarida, trazer esse novo cenário. A gente se propõe criar essa nova UFAM junto com a comunidade universitária. Por isso que a gente pede o apoio de todos e pede que você vote na chapa 55 e nova UFAM. É isso aí, essa foi a primeira entrevista com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Amazonas, aqui feito pelo portal Real Time. Amanhã estará conosco o atual reitor, candidato à reeleição, Silvio Puga. Muito obrigado pela sua companhia. Se gostou, curta. Se gostou mais ainda, compartilhe, se inscreva no nosso canal do Real Time no YouTube e até uma próxima oportunidade.